Olá, olá e bem-vindos ao What Now, o podcast onde nós respondemos à pergunta: o que é que se faz depois do curso de Engenharia Biomédica? Hoje temos connosco o professor Rui Travasso. Olá! Professor, fale-nos um pouco de si, o seu percurso académico, o seu percurso profissional. Ok, então, o meu percurso académico é assim: eu fiz a licenciatura em Física no Porto, depois da licenciatura fui para o doutoramento, eu fiz um Erasmus em Manchester e continuei o doutoramento em Manchester. Depois de fazer o doutoramento, que foi feito em Física Teórica da Matéria Condensada, mais propriamente numa área que se chama Física da Matéria Mole, depois de fazer isso, fui fazer um pós-doutoramento nos Estados Unidos, foi em Pittsburgh, e fiquei lá no total de 7 anos, os dois foram 7 anos, foram 7 anos no estrangeiro. Depois de Pittsburgh, quando eu continuei a trabalhar mais ou menos no mesmo assunto, e naquela situação foi em separação de misturas poliméricas, depois quis voltar para Portugal e apareceu a ocasião de começar a trabalhar em biologia, a aplicação da física à biologia. E quando vim para fazer um pós-doc na Universidade de Lisboa, com uma professora que se chama Patrícia Faísca. Nessa altura, ela era pós-doc como eu estava no meu primeiro pós-doc, no meu segundo pós-doc, e ela também devia estar no segundo ou no terceiro pós-doc dela. Então, era pós-doc como eu, tinha conseguido um projeto e contratou-me no âmbito do projeto dela, e nós tínhamos praticamente a mesma idade. E foi fixe, trabalhei em enrolamento de proteínas nesse âmbito, durante o tempo que eu estive em Lisboa. E é uma coisa de biologia, mas é muita química. Tinha um bocadinho de física estatística e de modelação, que eu achava piada, mas tinha demasiada química para mim. E então, depois, quando consegui a minha posição de investigador em Coimbra, aí pude desenhar a minha própria investigação. E a minha própria investigação, quando vim para Coimbra, já há algum tempo atrás, foi em 2008, era muito no que eu faço hoje em dia, praticamente, que é simulação de crescimento de tumores, simulação de crescimento de vasos, já era desse assunto. E houve um período em que eu fiz investigação em enrolamento de proteínas, ao mesmo tempo que eu fiz a investigação em crescimento de tumores e de vasos. E isso dava, a parte das proteínas eu sabia que funcionava, porque estava a funcionar bem, estava a correr bem, e tive aí um tempo até descobrir como é que se fazia, até ler. Tive um tempo em que lia muita literatura sobre crescimento de vasos, crescimento de tumores, para aprender como é que era. E demorou muito tempo a conseguirem sair o primeiro artigo. Foi um investimento de quantos anos? Uns 4 anos ou mais, 4, 5 anos. Então foi um investimento grande. E aí estava a fazer as coisas a par em relação ao enrolamento das proteínas. Quando vim para Coimbra, vim com o que se chama uma posição na altura chamava-se Investigador Ciência 2007. Então, depois do doutoramento, o que acontece é que existem vários contratos pelo mundo fora, de pós-doutoramentos, que são contratos precários de bolsas. Eu tinha tido, então, um nos Estados Unidos, tinha tido um em Lisboa, e já havia muita gente com contratos precários, e o Estado queria trazer as pessoas para cá e dar contratos um bocadinho melhor. Então, houve um programa que era o Ciência 2007, que eram contratos de 5 anos, em vez de ser contratos de 2. E que já se ganhava bastante melhor. Já não era uma bolsa, já era um contrato mesmo, um contrato de trabalho, e ganhava só ao mesmo nível de um professor auxiliar. E então foi assim que eu vim para Coimbra, com esse contrato. Mas era precário, no fim de 5 anos eu era despedido. E fui. Só que, nessa altura, eles viram que ficaram muitas pessoas despedidas ao mesmo tempo, porque eles tinham contratado mais ou menos 400 pessoas ao mesmo tempo. Tinha sido um programa de 2 anos em que tinham contratado 1000 pessoas, mais de 1000, e essas pessoas, mais de 1000, passados 5 anos, iam ficar todas despedidas. Então criaram uma coisa que se chamava Investigador FCT, que foi contratar outra vez essas pessoas todas que tinham, todas não, mas bastantes pessoas que foram despedidas passados 5 anos. E eu concorri, e lá felizmente fiquei nas primeiras posições, e fiquei com uma posição de investigador FCT durante mais 5 anos. Isso foi mais ou menos em 2012 ou 2013. Mas eu sempre a continuar a fazer as mesmas coisas em termos de investigação. Só que agora passei para o nível seguinte, passei para investigador principal. Continuava a ser investigador, a investigar vasos sanguíneos, crescimento de vasos, fluxo sanguíneo, tumores, etc. E fui deixando as proteínas.
e tive projetos, tive várias colaborações no estrangeiro, portanto as coisas começavam a crescer. E o departamento aqui deu-me uma oportunidade muito, muito boa, que foi a oportunidade de dar aulas logo desde o início, que foi que eu agarrei, que eu quis dar aulas, a oportunidade de me envolver muito nas Olimpíadas da Física, foi coisas que eu gostava muito de fazer. Eu já tinha ido às Olimpíadas da Física quando era pequenino, eu representei Portugal quando estava no secundário nas Olimpíadas Internacionais na Austrália, e então o facto de ter vindo para cá e ter a oportunidade de agora de guiar as outras pessoas para ir para lá para fora foi algo que eu gostei bastante de fazer. Outra coisa que eu achei incrível que o departamento me fez foi dar completa liberdade. Quando eu vim cá com o contrato de Ciência 2007, eu vim para continuar a trabalhar em proteínas num projeto que existia entre aqui o Departamento de Física e o Departamento de Química. E eu cheguei cá, aceitei isso, mas estava a trabalhar nas coisas da angiogénese, do crescimento tumoral e do crescimento de vasos. E essas coisas estavam a funcionar bem. O departamento disse, ok, foste contratado para fazer proteínas, mas as coisas que estás a fazer muito bem e nós apoiamos-te. Eu fiquei muito feliz. Então, tive o primeiro contrato de Ciência 2007, o segundo contrato de investigador FCT e fiquei no desemprego outra vez. Mas sempre que eu fiquei no desemprego, estou a dizer que fiquei no desemprego porque nunca fiquei. Estou a dizer que fiquei no desemprego porque o meu contrato terminou. Mas sempre que eu fiquei no desemprego, o departamento pagou-me como professor convidado a 100% com exclusividade. Portanto, exatamente igual que o que tinha. Deu-me um contrato, entre os meus contratos, deu-me sempre um contrato foi sempre de poucos meses, mas ofereceu-me sempre contrato. E eu continuava a dar as aulas todas. E, no fim, eu só fiquei com esses contratos de professor auxiliar convidado da primeira... Foi há alguns meses, por volta de uns 4 meses aqui, uns 3 meses ali, uma coisa assim. E depois houve uma posição cá, que abriram, em 2018, e fiquei com a posição de 2018, que já era permanente, de investigador, de professor auxiliar, e depois abriram as posições de promoção mais recentemente, em 2023, e fiquei com a posição de investigador, de professor associado em 2023. Muitas das entrevistas que nós fizemos até agora acabam por ser com pessoas que deixam de ter a relação com uma universidade ou assim e entram para o mundo de trabalho. No caso, eu vou alterar esta pergunta um bocadinho para refletir um pouco mais a situação do professor, que é como é que foi passar de estudante de doutoramento, por exemplo, para os pós-doutoramentos, para os doutoramentos lá fora, como é que foi essa experiência? Para mim, em particular, foi difícil. E isso vai depender das pessoas e vai depender da ocasião em que as pessoas têm. O que aconteceu foi, eu fiz o meu doutoramento, as coisas correram todas bem no doutoramento. Quando eu fui para os Estados Unidos e fui para o meu primeiro pós-doutoramento, eu, por acaso, entrei num tipo de situação que seria muito boa se eu fosse um bocadinho mais velho, mas não era muito boa na situação onde eu estava. Eu acabei o meu doutoramento muito novo. Acabei porque eu não fiz mestrado. Então eu acabei o doutoramento com 24, 25 anos. E depois, quando comecei o meu pós-doutoramento, o meu orientador era diretor do departamento em Pittsburgh e não tinha tempo para mim. E disse, podes investigar o que quiseres. E eu tinha feito um doutoramento de 3 anos e pouco. Não tinha feito mestrado. Tinha despachado tudo o mais rapidamente possível. E então era muito novo para conseguir desenhar eu próprio uma linha de investigação. E então eu tentei fazer isso, tentei seguir muito parecido ao que eu estava a fazer no meu doutoramento, mas as coisas tornavam-se muito difíceis rapidamente. Então o que aconteceu foi que dentro de Pittsburgh eu mudei de orientador. Mudei de orientador para exatamente o oposto. Esta situação de eu poder fazer o que queria era excelente se eu tivesse mais 5 anos, 4 anos, ou algo um bocadinho mais de experiência. E depois eu mudei para uma coisa completamente diferente, que foi, ainda em Pittsburgh, durante o tempo que estive lá, que era um grupo que tinha por volta de 8 pós-docs. Não tinha alunos de doutoramento. A minha orientadora não queria ensinar ninguém, nem perder tempo com alunos de doutoramento, muito menos de mestrado, muito menos de licenciatura. Era só pós-docs. E era uma máquina de fazer artigos. Ela chateava-se connosco se nós tínhamos menos artigos publicados do que outro grupo que tinha alunos de doutoramento e não pós-docs. Aquilo era uma fábrica de fazer artigos só. E ela mantinha-nos no gabinete
não nos apresentava a outras pessoas importantes da área, não nos facultava a oportunidade de ir a conferências. Nós tínhamos que estar a trabalhar ali, só podíamos ir a uma conferência por ano, e essa conferência era uma conferência que não era adequada para conhecer outras pessoas. Então, o que aconteceu foi que muitos dos meus colegas que saíram daquele pós-doc deixaram a ciência, porque quando saíam daquele pós-doc eles não tinham contactos. As pessoas tinham que ser muito proativas para encontrar contactos por elas próprias. E eu também, provavelmente não fui suficientemente proativo, não, mas o que eu decidi foi, as minhas 2 experiências nos Estados Unidos tinham sido muito boas do ponto de vista pessoal, tinha gostado muito de estar lá, tinha gostado muito do país, tinha gostado muito das pessoas, mas eu queria voltar à Europa porque achei que fazer ciência nos Estados Unidos, com aqueles 2 exemplos, porque eu não encontrei um meio termo, com aqueles 2 exemplos, especialmente o exemplo da máquina de fazer artigos, era algo que eu não queria ter. E depois eu via que a minha supervisora já não sabia física, ou sabia muito pouco de física. O que ela fazia era muito de escrever propostas de investigação, escrever artigos, corrigir coisas, mas se eu lhe pedisse para fazer um programa de computador, se eu pedisse para fazer uns cálculos, etc. Eu via que ali tremia, eu não queria perder essa parte. Então, também eu notei que para conseguir uma posição num sítio competitivo nos Estados Unidos era bastante difícil. A maneira como se fazia, eles têm muitas posições que vão abrindo, mas há muitos candidatos, muito mais do que aqui na Europa. Então é tudo muito competitivo, mas há sempre muitas posições, as pessoas iam concorrendo a dezenas de posições por ano, e é muito cansativo fazer isso sempre. Então, como já estava lá fora há 7 anos, decidi voltar para a Europa, e mais propriamente para Portugal. Eu achava que era Tentei em alguns sítios na Europa, mas queria voltar para Portugal, e encontrei esta posição em Lisboa. E a partir daí as coisas foram todas relativamente suaves. Foram suaves por 2 motivos. Foram suaves porque em Lisboa eu tinha lá a minha colega e nós colaborávamos e falávamos dos assuntos e aquilo era interessante. E pronto, e era muito interessante trabalhar com ela. E pronto, e era uma parceria mais ou menos de igual para igual. E eu aprendia muito com ela. Depois tivemos a oportunidade de ir a conferências, de ver outras pessoas que trabalhavam na mesma área, de começar a ter uma rede de contactos. E depois também tive a oportunidade de falar com uma colega minha de Barcelona que conhecia em Pittsburgh e que ela, quando nós falámos, nós decidimos fazer modelos para crescimento de vasos sanguíneos e crescimento de tumores. Então eu fui até Barcelona, tivemos algum tempo a fazer esse tipo de trabalho. Também consegui um financiamento da Gulbenkian para desenvolver um projeto de investigação na área de crescimento tumoral e fui usando esse pequeno dinheiro para fazer várias viagens a conferências e viagens de colaboração. Então consegui aprender muitas coisas, consegui fazer muitas colaborações e esse dinheiro foi completamente essencial para conseguir desenvolver a minha própria área de investigação. Então, o que eu tento fazer agora às pessoas que saem de doutoramentos, dos meus doutoramentos ou as pessoas que fazem mestrado, se quiserem sair para fora, tento que tenham cuidado para onde vão, que vejam que o que é importante, se quiserem continuar na via científica, é relativamente fácil conseguir pós-docs. Se uma pessoa não olhar só para Portugal, se olhar para o mundo todo, é relativamente fácil e conseguir um trabalho em França, ou conseguir um trabalho nos Estados Unidos, ou conseguir um trabalho na Inglaterra e ir rodando. Isso é relativamente fácil. Mas vai haver um momento em que querem conseguir uma posição permanente. No momento em que querem conseguir uma posição permanente, essas há poucas. E vai ser difícil. E por isso, nesse momento, é preciso ter um CV bastante bom. E o que é um CV muito bom vai depender do país para onde é que se vai. Por exemplo, em Portugal, um CV bom é um CV variado. E por isso foi bom eu ter dado aulas, ter feito Olimpíadas, ter feito investigação, ter tido projetos. Em Portugal, o que quer é um CV variado. Outros sítios, o que quer é um CV muito bom do ponto de vista de investigação. Então, quem sai do doutoramento, por exemplo, uma coisa que é muito boa é tentar ver em grupos onde podem publicar muito bem, que tenham muito bons contactos, que consigam publicações de alto impacto, mas que o ambiente desses grupos seja um grupo em que, quando uma pessoa entra,
exista um passo a seguir, ou seja, não seja um grupo que feche as portas e que não deixe os investigadores que estão nesse grupo ir a conferências, que não seja uma fábrica de artigos. Tem que ser um grupo que invista nas pessoas. Tem que ser um grupo que invista nas pessoas e se tiver boas relações pessoais é ótimo. O que eu tento fazer é que as pessoas que querem continuar na vida académica têm que ir durante os mestrados ou doutoramentos, ir a algumas conferências, falar com pessoas da área de interesse para tentar perceber nos grupos dessas pessoas como é que é o ambiente e depois concorrer para os grupos dessas pessoas quando abrirem posições. Seguindo agora para outro ponto, como o Sr. Paulo no doutoramento fez ainda alguns pós-docs, teve muito tempo em que acabava por viver de bolsas de pós-doutoramento e afins. Como é que é essa experiência? É super suave. Não pago impostos. Não, peraí. Não, eu só tive 2 anos de bolsa. Nos Estados Unidos tive um contrato e nos Estados Unidos a vantagem, na altura havia um acordo entre Portugal e os Estados Unidos e eu não pagava imposto durante os primeiros 2 anos. Então nos Estados Unidos tive um contrato, tive bolsas em Lisboa e depois tive contratos cá em Coimbra. Mas quando eu estive em Lisboa com bolsa também estava tudo bem, não havia problema. Existem alguns detalhes, mas que eu era demasiado novo para pensar nesses detalhes. Havia detalhes de segurança social e seguro de saúde que a bolsa não dá. Já me esqueci desses detalhes, mas nunca fui ao hospital durante esse período, portanto acho que nunca foi preciso e depois o facto de eu não pagava segurança social durante esses 2 anos, mas também foram só 2 anos. Isso há de acontecer qualquer coisa mais à frente, que eu posso não ter o número de anos de contributivos suficientes para ter uma reforma decente, mas não quer saber. O que é que sente mais saudades dos tempos de estudante? Eu acho que isto tem sido sempre a ficar melhor. Eu não sinto grandes saudades do tempo de estudantes. Eu acho que isto tem sido sempre melhor. Não, eu gosto de estudar. Por isso, no tempo de estudantes era diferente. No tempo de estudantes, o que eu fazia era jogar às cartas. Essa era a minha atividade principal. Jogava muito às cartas. E depois, chegava ao fim do dia e fazia os trabalhos de casa. Eu gostava muito do trabalho de casa, que significa... E fazia as fichas de exercício. E eu gostava muito de fazer fichas de exercício. Então, fazia as fichas de exercício e lia. E não ia fazer muito mais do que isso. Sim, já tivemos várias respostas, inclusive várias pessoas a dizer, por exemplo, uma das coisas que sentem mais saudade é alguma liberdade que tinham no sentido de poderem arriscar um bocadinho mais. Porque estão em empresas. Eu tenho muito mais liberdade, tenho muitíssima liberdade. Posso fazer a investigação que eu quiser. A única coisa é que tem que ser uma investigação que depois eu possa convencer o Estado. Seria bom se eu conseguir convencer o Estado a dar-me algum financiamento para ir um bocadinho mais além. Porque, como o financiamento funciona cá, eu trabalho, vou fazer a minha investigação, o centro de investigação, o centro de física, tem algum dinheiro que pode suportar se eu quiser ir a uma conferência ou aqui alguma coisa. Mas se eu quiser alguma coisa mais, fazer mais contactos, ir a mais conferências, pegar nos meus alunos e levá-los a muitas conferências, aí eu tenho que ir buscar dinheiro fora. Então eu tenho que conseguir convencer alguém que o que eu faço é interessante. Mas posso fazer qualquer coisa. Então tenho toda a liberdade para fazer. Já tinha aí essa total liberdade quando estava a fazer doutoramento, quando estava na licenciatura. Estava muito feliz a aprender física, porque eu sempre gostei de física, era o que eu queria fazer, estava super contente. Ensinava os meus colegas, ou não ensinava não, trabalhava junto com os meus colegas a resolver problemas, também estava super contente. E a partir daí foi sempre a melhorar. Claro que houve algumas coisas que foram um bocadinho mais complicadas. Para mim foi uma luta escrever coisas. Então, quando tinha que fazer relatórios grandes, era muito complicado. Isso funcionava para relatórios de laboratório. E também funcionou para o relatório do doutoramento. A tese de doutoramento foi uma coisa muito complicada para mim, mas isso é porque eu não gosto de escrever. Mas é uma coisa que eu aprendi a fazer. E por isso, acho que as coisas têm vindo a melhorar sempre. Se calhar agora, eu estou na direção do departamento. Então estou a receber muitos e muitos e-mails. E estou nos Erasmus. Estou a receber muitos mails. E então, por volta de 2 horas por dia é responder e-mails. E essa parte é uma parte que eu não aprecio tanto. E o que às vezes faço é decido, hoje não vou responder ainda, só respondo a alguns importantes. No dia a seguir tenho 4 horas por dia. É que não desapaga, o da dia não funciona. Então, essa parte não estou a gostar muito de fazer essa coisa, mas de resto está tudo bem. Ou seja, ganho menos do que as pessoas que estão lá fora, mas também
não preciso do dinheiro extra porque o que eu ganho é suficiente para tudo o que eu quiser fazer e tenho completa liberdade. Pegando na outra parte que a pessoa faz, para além de investigador, a pessoa dá aulas. Como é que foi, no caso, a experiência de dar aulas? Eu estou bem com dar aulas. Não acho que seja super espetacular, mas vou-me safando. Comecei no meu doutoramento a dar o equivalente às teórico-práticas na Inglaterra, que eram tutoriais, que eram para turmas pequeninas. Depois, mas depois, quando eu estive nos Estados Unidos, não dei aulas. Quando estive em Lisboa, não dei aulas e voltei logo a dar aulas aqui. Eu acho até que comecei logo a dar aulas no Quark, se calhar dei aulas no Quark antes de começar a dar aulas normais. Mas o que eles me fizeram, e fizeram muito bem, foi começaram-me a pôr a dar aulas no teórico-práticas. Foi teórico-práticas para biólogos. E pronto, dava as minhas aulas teórico-práticas, aquilo correu, e para química, acho eu, aquilo correu bem, e depois tive muita sorte porque puseram-me a dar cadeiras que eram muito próximas das coisas que eu faço. MCB, como é que é? Métodos computacionais para a biomedicina. Então, eu reformulei a cadeira, porque a cadeira da MCB antes estava no 4º ano e não fazia muito sentido, porque era uma cadeira de métodos numéricos. As pessoas tinham primeiro modelos computacionais de processos fisiológicos e depois tinham só essa cadeira de métodos computacionais para a biomedicina, quando o que estava nos métodos computacionais para a biomedicina era super importante para modelos computacionais de processos fisiológicos. Estás a ver? Vir de computadores de programação e entrar em métodos computacionais para processos fisiológicos, aprender MATLAB, aprender métodos numéricos e aprender tudo, corria mal. Então, para tornar essa passagem mais suave, pegou-se nos métodos computacionais para a biomedicina, que antes era uma cadeira da via de bioinformática com poucos alunos e que tinham um trabalho de investigação que nós fazíamos. Portanto, cada pessoa tinha parte de modelos e depois tinha de métodos numéricos e depois tinha um trabalho mesmo de modelação, de investigação diferente para cada pessoa. Pronto, passámos isso para o 2º ano e comecei a dar aulas eu ao 2º. E eles deixaram-me dar aulas ao 2º, sendo eu investigador. E na totalidade eu dei MCB durante 8 anos. Então, dei durante um monte de tempo isso. O 4º ano era muito mais fácil de dar do que o 2º, mas lá me fui safando. Notei que às vezes havia anos em que não dependia muito de mim. Às vezes havia anos em que o pessoal falava mais, outros anos as pessoas eram mais calminhas. Acho que é uma coisa do grupo. E seguindo agora para outra coisa que o pessoal mencionou, Olimpíadas de Física. Sim. Como é que é o processo de ajudar a organizar? Então, eu comecei a dar aulas no Quark, depois eu cheguei a ser presidente da Delegação Centro. E o presidente da Delegação Centro, ou a Delegação Centro, é responsável por fazer Olimpíadas mesmo. Então, as provas para todo o país, de 3 em 3 anos, fomos nós que as fazíamos. E então, isso era... Eu apanhei 2 grupos de 3 anos. Fui presidente da Delegação Centro durante 6 anos. Então fiz isso 2 vezes. E agora, depois puseram-me na comissão para as Olimpíadas. Então eu coordeno mais ou menos as pessoas das Olimpíadas. Quem é que faz as provas, valido as provas, esse tipo de coisas. Uma coisa que é giro é, no fim do ano, escolher, portanto, nas Olimpíadas Nacionais escolhe-se o topo 20, depois o topo 20 no 11º ano, o topo 20 é escolhido no 11º ano, depois eles entram no programa Quark, quando estão no 12º ano, fazem as aulas cá em Coimbra, vêm em todo o país e fazem as aulas cá em Coimbra, os tais 20, e depois de fazer essas aulas todas, há uma prova no fim e escolhe-se o topo 5 vai às Olimpíadas Internacionais e os 4 a seguir vão às Olimpíadas Ibero-Americanas. E depois tem que haver algum professor ou professora que vá com esta gente e que não se importa de passear durante 2 semanas. E eu não me importava nunca. E como é que é gerir isto para além de pessoa dava aulas, trabalho de investigação das Olimpíadas de Física, a pessoa também coordena algumas teses de mestrado? Como é que é este processo de coordenar aulas, investigação, teses e afins? Então é tipo apanhar pontas. Às vezes uma pessoa tem que
eu estou a aprender a tentar ser organizado, estou a aprender a tentar, mas pronto, já marco horas com os antes não marcava horas, antes as pessoas podiam vir, podem ainda vir sempre falar comigo, mas pelo menos marco 1 hora por semana com toda a gente, e neste momento são 11. Já alguma vez pensou em mudar de área? Só pensei em mudar de área com muito desespero quando estava naqueles momentos em que o contrato me ia acabar e não tinha saída para a frente. Pronto, nessa altura, mas não sabia o que fazer. Nessa altura era mais. Era desespero. Pera. Era. E eu notei uma coisa. Há aí pessoal que pensa que se as coisas forem limitadas, se as pessoas tiverem que trabalhar muito para ter currículos muito bons e de forma a conseguir uma nova posição, esse tipo de coisas funciona bem. Para mim funciona exatamente o oposto. O meu nível de publicações só começou a melhorar no momento em que eu tive a posição permanente, porque todo o resto vivia em extrema ansiedade, e sempre que havia a altura de trocar de contrato, que felizmente fui tendo sempre, quando havia as alturas de trocar de contrato, todos os meus índices de publicação caíam. E é porque era só estressante. Sim, assumo que deste processo todo de saltar, entre aspas, de contrato em contrato e de sítio, às vezes até mesmo de sítio para sítio, não seja um processo calmo, muitas vezes. Depende, porque as coisas, depende qual for a antecipação que as pessoas fizerem. Se as pessoas fizerem as coisas com antecipação, saber que, ok, estou neste sítio, vou concorrer a uma grande quantidade de posições, algo há de me aparecer, e eu sei para onde é que eu vou com um período de 6 meses. Ok, isso é uma coisa fixe. Nas minhas circunstâncias, por acaso, eu tive algumas que o contrato termina, fico com a posição de professor auxiliar, convidado, e só depois é que eu sei que ganhei a posição. Então, há ali um momento em que eu sei que as pessoas me estão a ajudar, porque temos aqui um contrato de professor auxiliar, estou a dar aulas, estou a ajudar as outras pessoas, etc. Está a correr tudo bem, mas isto é uma posição muito temporária. No momento em que não houver dinheiro no departamento, não posso ficar assim. E felizmente consigo a posição logo a seguir. Mas houve ali muitas coisas, momentos em que foi mesmo no finzinho, ou já tinha passado as datas e foi um bocadinho estressante. Mas isso também era porque eu estava a procurar muitas coisas em locais geográficos relativamente pequenos. E se eu não procurei na Ásia, por exemplo, poderia ter procurado na Índia, poderia ter procurado assim, em sítios mais exóticos. Tem algum conselho para alunos que estejam a acabar, por exemplo, o mestrado em engenharia e que não queiram, se calhar, tanto envergar para uma via empresarial, para uma via de mercado de trabalho, mas mais para uma via científica? Então, vias científicas, fazer doutoramento não atrapalha. Por exemplo, já houve uma altura que fazer doutoramento poderia dar demasiadas qualificações e depois restringir o mercado de trabalho, mas isso já não acontece. Realmente, se uma pessoa tiver a ideia de trabalhar lá fora, mesmo em empresas, uma pessoa com doutoramento vai ganhar mais do que uma pessoa com mestrado. Então vai ser muito bom fazer doutoramento se uma pessoa tiver as bolsas para o fazer, o financiamento para o fazer. E depois, se decidirem fazer doutoramento, quando estiverem logo no início do mestrado, existem algumas escolhas que têm que tomar. Fazer doutoramento é uma coisa que é durante um período de 4 anos. E as propinas são relativamente caras. Então as pessoas só fazem doutoramento com bolsas, ou com contrato. Então é preciso tratar disso com alguma antecipação. E há várias maneiras de o fazer. Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem bolsas de doutoramento, mas os prazos são todos errados. De propósito, para eles terem relativamente poucas candidaturas, porque os prazos são errados. E depois, como têm relativamente poucas candidaturas, têm taxas de sucesso muito grandes, por volta de 30%. Então, os prazos de candidatura, mais ou menos, da FCT estão para ali em março, abril. Os resultados vão sair em outubro e só vale a pena concorrer a estas bolsas da FCT, a não ser que uma pessoa tenha um trabalho para trás muito, muito bom, só vale a pena concorrer a estas bolsas se já tiver o mestrado.
Então, uma pessoa termina o mestrado em setembro. Não pode continuar imediatamente por doutoramento apoiado pela FCT, porque tem que esperar até abril para concorrer e depois tem que esperar até setembro, outubro, outra vez, é um ano todo sem receber, para começar a ter a bolsa. Os prazos da FCT não são bons. Funciona assim. Existem vários grupos que têm projetos ou centros que têm financiamento que conseguem suportar alunos durante um ano. Então, em setembro, uma pessoa pode concorrer, pode ter um projeto que tem dentro do projeto uma bolsa de doutoramento durante alguns anos, abre uma candidatura para esse projeto e a pessoa entra e fica e gasta um ano da bolsa, por exemplo, porque posso abrir outra vez a candidatura para outra pessoa, enquanto a pessoa não consegue a tal bolsa da FCT. Isso é uma maneira. Outra maneira é noutros países, porque cada país é diferente. Indo para a Inglaterra, eu tenho alguma experiência de doutoramentos na Inglaterra. Indo para a Inglaterra, ou para o Reino Unido, é agora. Aliás, é dezembro. Em dezembro, portanto, como é que fazem? Os dinheiros, em vez de ser na FCT, que é centralizado, os dinheiros são nas universidades. As universidades têm a sua pool de dinheiro e têm, por exemplo, um departamento pode ter 5 ou 6 bolsas de doutoramento. E o que fazem em dezembro, quando as pessoas estão no mestrado, abre as candidaturas. Dezembro ou janeiro, as pessoas candidatam-se para lá e depois entrevistam e já vão saber que vão ter uma bolsa em março. Uma pessoa está a fazer doutoramento, logo no início do doutoramento candidata-se porque quer trabalhar naquele sítio. Se eles gostarem da candidatura, passa a entrevista e logo em março sabe, ok, já vou em setembro, no próximo setembro começo. Mas aí as taxas de reprovação são muito grandes e as bolsas estão sediadas nas universidades. E existe uma cultura, provavelmente, de ir buscar pessoas fora da própria universidade. Para fazer pós-doutoramento, depois de acabar o doutoramento, as regras, ou pelo menos as indicações que eu acho que deveria dar, baseado na minha experiência, naquilo que correu bem, naquilo que correu menos bem, é tentar, durante o doutoramento e durante o mestrado, conhecer bem a área de investigação onde está, falar com muita gente dessa área de investigação ou da área para onde uma pessoa quer ir, para tentar identificar um grupo em que o nível da publicação seja muito alto, o trabalho seja interessante e que tenha um bom ambiente do grupo e que onde as pessoas sejam elevadas, um grupo em que eles investam nas pessoas. Agradecemos De nada. pelo tempo que se nos disponibilizou. E vocês, que eu falei muito. Muito obrigado, professor. Este foi mais um episódio do What Now, espero que tenham gostado. Para mais informações sobre este podcast e outras atividades realizadas por I3Es da Universidade de Coimbra, sigam o nosso Instagram, sigam também o nosso YouTube e Spotify para serem notificados quando saírem os próximos episódios. Até à próxima, bye bye!